Olá, 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 olá. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa nova live. A live da quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. E a gente hoje vai conversar sobre qualidade do sono. Olá, olá. Porque a maioria das pessoas que me conhecem e que me seguem sabem, Elaine, que eu não tenho um sono muito bom e eu tenho que começar a organizar isso. Já devia ter organizado já há muito tempo atrás, mas né, uma coisa ou outra a gente sempre vai colocando as coisas para segundo, terceiro plano. E, enfim, a gente hoje vai conversar com o Mauro. O Mauro é meu amigo, a gente fez o curso do Dr. Marcelo Cardoso juntos. E ele é psicólogo e a gente vai conversar hoje sobre a qualidade do sono, que eu acho que muita gente tem problema com o sono, né? Muita gente tem insônia, muita gente dorme tarde. Oi, Rogério. Muita gente dorme tarde, muita gente precisa domar o sono e ainda não conseguiu chegar lá. Então, eu vou chamar o Mauro, que já está aqui, e a gente vai conversar sobre isso. Vem, Maurinho. Olá, minha Valquíria. Boa noite. Olá! Boa noite! Boa noite. Aí a pessoa me diz, eu estou aqui tremendo. Tremendo por quê? Se você toma banho gelado e não treme, E como agora pode treme, isso? né? Para Não, falar não... contigo. Mas não precisa. Ah, mas sei lá, Somos né? colegas, são os xodós do Dr. Marcelo. Não, Não, mas é não... aquele negócio assim, ó. Parece que toda vez que a gente conversa algum assunto, parece que é a primeira vez, né? Então dá Uhum, aquele tremorzinho. Mas vamos uhum. lá. Mas é bom, né? Esse tremor significa que você está vivo, que você vibra com as Sim, coisas que você sim, faz, com as coisas que você sim. fala, né? Isso é Ó, importante. para você ver como que é coisa tão interessante, né? Uma vez eu conheci o Thich Nhat Hanh, quando ele veio ao Brasil. Uhum, Não sei se você já uhum, ouviu falar dele. já. Uhum, Né? E eu lembro que ele passou perto, onde ele ia ficar para fazer a uhum, apresentação dele. uhum, Ele estava subindo o púlpito, assim, né? E o palco. uhum, E eu estava próximo. E eu sei que ele falou alguma coisa na língua dele lá, que na hora eu não uhum. escutei. Não, assim, eu não Eu entendi, não porque ele falou percebeu. rápido. Uhum, uhum. Mas aí, os brasileiros que estavam junto, um perguntou assim, o que que ele falou? Ele falou assim, eu Uhum. estou com medo. Tá vendo? Então, quer É, dizer, até os lógico. gurus, eles têm essa Claro, coisa, né? tem. Não, E isso é tanto comprovado, é, né? Assim, que antes, todos os artistas, pessoas que vão para o palco, elas sentem essa emoção e fica e sim, treme e dá um nervoso e dá uma suadeira, né? Mas, enfim, passa. Eu estava explicando, Mauro, antes de você entrar, que a gente vai conversar hoje sobre a qualidade do sono, né? E a importância do ambiente do sono, para você preparar o ambiente para ter um sono reparador. sim. Quando eu abri a live, eu estava explicando para as pessoas que não me conhecem bem, mas que me conhecem sabem, que eu durmo muito mal. Eu sempre tive muita insônia e eu sempre fui uma pessoa que gostava de funcionar à noite, né? Trabalhar, fazer tudo. A minha parte criativa, ela é muito da noite, assim. Eu fico mais criativa à noite. Então, eu sempre usei essa falta de sono para produzir coisas para o trabalho, para produzir coisas para mim, escrever meus textos, tudo mais. Mas, né, claro que isso muito ruim, porque a gente sabe que o sono, a noite mal dormida, né, o sono que não é reparador, o sono que cansa a pessoa, é um sono que não lhe ajuda nem a emagrecer, né? Lhe atrapalha muito. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu rabisquei, tá? Para a gente conversar sobre. Mas eu quero primeiro que você me diga o seguinte: você dorme bem? Hoje durmo. Hoje sim. Uhum. A partir do. Porque assim, ó, é aquilo que eu tenho vontade de uma hora conversar com o Doc, né? Uhum. Porque eu sou diferente de todo. Assim, que eu digo Hum. diferente no sentido assim. Quando eu fui conhecer esse lado da low carb, Uhum. né? O fato do Sim, emagrecimento, eu sim. não tinha problema com emagrecimento.
Porque assim, Uhum. eu chegava a pesar 80, Mas você é 79. alto, né, Mauro? É, e eu tenho 1,80 m. Você é Então, alto e você não era obeso, você era, tava bem, sim, sim. né? Assim, mas eu tinha muita inflamação. Uhum. E o Sim, meu sono não era bom. Já teve sei. uma época que eu precisei fazer aquele exame do sono. Não sei É, se eu você já ouviu sei. falar, para Já, ver sim, se. minha mãe já E o fez, já médico conheço uma. disse, ó, Uhum. isso foi em 2009 que eu Uhum. fiz. O médico falou que em 5 anos eu ia estar morto, porque eu tinha Sério? problema com a apneia e tal. Uhum. E eu nunca fui atrás. Eu falei, não tô loucura, né, tal. Eu fui agora há pouco tempo fazer de novo, só porque por curiosidade. Depois desse Uhum. período todo agora, foi em Sim. dezembro. Não tem nada. Olha. Aí eu levei o teste antigo. Aham. Ele falou assim, não, mas esse daqui não é seu, esse daqui. Eu falei, mas você não tá vendo meu nome? Ele falou, Aham. não, mas não é seu. Então, quer dizer, depois que eu comecei esse processo todo de alimentação, e Uhum. hoje eu estou com 12 quilos a menos. Aham. Até em setembro eu estava com 10, eu tinha perdido 10 quilos. De julho a setembro, perdia 10. E aí Aham. agora eu perdi, e aí depois eu perdi mais 2. Sim. Acho que quando eu fiz a live com você, eu já tinha perdido os 2. E Já, eu estou já. mantendo os Uhum. 12 quilos perdidos até hoje. Que bom. É. Então, e com isso, o sono também melhorou, né? Sim. É E porque você aí, juntou, você não só emagreceu, você também colocou o exercício na sua vida, né? De uma forma muito mais ativa, né, do que antes. não, eu tinha sempre exercício antes, porque eu Uhum. corria. Eu corro desde 2015 Uhum. e corria Ok. assim, e participava de corridas muito longas, Uhum. né? Uhum. Mas assim, mas meus sonos não eram bons, porque eu tinha Sim. muita inflamação. Ok. É aquela coisa, eu comia muito carboidrato. Eu comia Exato. muita energia. Eu não É. comia carne. Tanto é que Uhum. eu não sei se agora, a última live que a gente fez, eu comentei com Uhum. você. Em janeiro, eu estava pensando em virar vegetariano de novo. Porque Falou, eu já falou fui há sim. 10 anos, Uhum. Aham. né? Então, há 10 anos, assim, eu já fui durante 10 anos e eu estava pensando em novamente voltar. Aham. E aí, então, para você ver assim, como que foi, como mudou toda a minha alimentação. Então, Isso. ajudou muito o meu sono. E mudei também Uhum. muitos aspectos da vida, Quais foram né? os aspectos que você mudou? Então, isso, assim, ó, era coisa que eu queria guardar como segredo para falar com o Doc. Então não Porque me assim, ó, conta. não, mas assim, eu posso dizer algumas coisas, porque assim, o que é Hum. interessante é que eu, eu sempre fui muito, como que eu digo assim, eu já fui muito, eu sou muito positivo em muitos aspectos, Uhum. porque eu sempre convivi muito tempo com muitas pessoas de outro jeito, com outra cabeça, Uhum. né? Uhum. Mas a minha família não é assim. A Sei. minha família é muito triste, muito depressão, né? Assim, Hum. tem datas comemorativas, se o fulano não existe mais, não vamos comemorar Eu porque o fulano não sei está mais como é. aqui. Uhum. Sim. Então, assim, tem um lado psicológico muito depressivo. E é Sei. engraçado que depois que eu conheci o Doc, Uhum. e uma coisa que ele fez num Gente, momento o aí, Doc é Dr. Marcelo Cardoso, só para todo mundo isso, saber de quem é isso. que a gente está falando. Aí, o que que aconteceu? Ele me deu um estalo na cabeça. Uhum. E aí teve uma coisa que mudou. Assim, Sim. eu tenho um olhar mais diferente para muitas coisas, Aham. entendeu? Assim, até Mas, o jeito de eu atender os meus ah, pacientes mudou. E é aham. interessante que eles mesmos perceberam, né? Olha, Eles falam assim, você está melhor do que antes. olha. Agora, tem uns que falam assim, agora que eu quero fazer terapia com você, porque você melhorou, você está diferente. Porque Hum. parece que eu comecei a ter um outro olhar para tudo. Claro, claro que sim. A gente muda muito, né, Mauro, quando a gente começa a performar, né? A gente muda muito o olhar para a vida, não é? Então, por exemplo, eu sempre queria mudar, mas às Hum. vezes eu ficava. Tinha um diabinho lá dentro, ficava assim, não, pra quê? Né? É o hashtag Uhum. 3. Não, É, acho que sim. não vou fazer isso não. Os outros falavam, vamos fazer uma coisa? Então tá, vamos. Não diziam não, Aham, né? eu sei, que é tão Então, importante, né?
Então aí, eu assim, parece que tinha uma coisa insatisfeita. E agora isso Aham. mudou. Por exemplo, tem hora que eu tô correndo na rua, aí vem esse diabinho e fala assim, vamos Sim. parar? Tá doendo. É. Aí tem uma vozinha que fala assim, mas, que é o nosso doc, né? Exatamente. É. Você tem que ir, né? Tem É que ser verdade. fácil, né? Não tem que ser. Não. Opa, Aí, deixa eu ver se... Lembra a dieta dos nossos ancestrais? Você já leu esse livro? lembro. Não, não li. Eu tenho que mandar Então, buscar esse livro. Não tem aqui, né? aí é engraçado que depois eu fui procurar os estoicos, umas coisas lá. E assim, eu Aham. comecei a perceber que realmente a vida nunca foi fácil e nunca será. E nunca Pelo será. menos nesse planeta Terra. Uhum. Não sei se em outro planeta ou em outra dimensão a coisa é fácil, mas não posso saber porque eu ainda não fui para lá, né? Exato. E também ninguém me veio contar. E aí, então é interessante assim, eu comecei a perceber que não tem que ser fácil, Uhum. mas também não tem que ser difícil. Não sei se Uhum. você consegue entender o Claro que paradoxo da sim, coisa, claro que sim. Claro né? que sim. Então, por isso que eu estou falando que o sono também melhorou muito. Aham. Pois é, então Porque você. assim, e deixa eu te contar uma coisa também, como É. você tinha insônia, Uhum. eu nunca gostei de dormir. É o meu Porque caso. eu, É o meu porque caso. eu achava a coisa mais inútil do mundo. Eu falei, deixa para dormir depois que morrer. Vamos aproveitar mais, né? E hoje eu durmo 8 horas, Você dorme? coisa que eu nunca fiz. Olha, teve períodos que eu já cheguei a dormir 3, 2 horas Ah, só. Porque eu achava que eu tinha que aproveitar o tempo. Oi, Lele, oi, Aninha. Sabe o que acontece, Mauro? Eu já muitas vezes eu fui trabalhar virada, sem dormir. Muitas vezes. Porque eu não tinha sono, não conseguia dormir, eu não conseguia coordenar o sono, sabe? Mesmo se eu tivesse cansada, eu não conseguia deitar e dormir como as pessoas fazem. Eu morro de inveja de quem deita e dorme. Mas eu vi muitos dias amanhecerem sem dormir, sabe? E eu sei o quanto isso impacta negativamente na vida da gente, em todos os sentidos, né? Porque até o humor da pessoa fica ruim. Eu era um porre, eu era tão mal-humorada. Eu acho que também por causa do sono, sabe? Sim, Então, sim. eu quero saber o seguinte: quando você trata seus pacientes, né? Lógico que você vai tratar seus pacientes por N fatores, né? Mas existe essa queixa também da falta de dormir, do dormir bem? Geralmente, os pacientes que eu tenho, geralmente é mais ligado à doença com câncer, que eu trabalho Uhum. muito com pacientes de Ok. estágio terminal. Uhum. Eu trabalho muitas vezes assim problemas com relacionamentos, né? E Sim. trabalho muito com suicidas e agora eu tô chegou alguns pacientes que estão com um processo de abstinência da droga, tá num Uhum. Do período vício. Uhum. do vício. Eles estão saindo de clínicas, coisas assim, né? Uhum. Então, assim, eu nunca tive uma pessoa que chegou e falou assim, eu não consigo dormir e quero trabalhar isso em terapia. Mas eu sempre pergunto, e a Sei. grande maioria deles dorme muito mal. Por exemplo, eu estou atendendo um adolescente agora. Uhum. Ele vai deitar 4 horas da manhã. É. Só Uhum. que aí ele também dorme até as 2 da tarde. É, Então ele está exatamente. trocando, né? Ele troca, ele consegue ter as horas de sono, mas ele não tem a qualidade do sono, né? Sim. É. É. Então, e isso é uma coisa assim que eu estou conversando com ele para mostrar os efeitos que ele está fazendo com o corpo, né? Uhum. Sim, Mas aí eu falo para ele, você que tem a escolha, né? Eu claro. só vou comentar com você o que a gente aprende cientificamente, né? Em pesquisa, Uhum. mas é contigo, né? Claro. Agora, assim, é muito interessante você falando de sono, por exemplo, em hospital. Muitas das vezes eu escutava queixa dos pacientes com problemas de cuidados paliativos que Uhum. eles tinham muitas dores e não conseguiam dormir. Sim. E
vai ter uma... Eu acho que eu comentei já sobre... Não sei se eu comentei na outra live com você, mas vê se você lembra. A gente está tendo uma pesquisa, né? É lógico, assim, com os problemas que está tendo agora, Claro. para fazer levantar cadastro de pesquisa está sendo um pouco mais dificultoso. Sim, claro, e está tendo problemas agora aqui no Brasil. Mas assim, a gente está montando uma pesquisa que a gente percebeu que os pacientes estão conseguindo dormir melhor e sem precisar tomar algum remédio para a dor, fazendo o pranayama. Olha aí, eu falei com a Leandra. Foi com a Leandra. No negócio da meditação. Então, assim, ó. Então, o pranayama começou a virar uma moda dentro da ala que a gente trabalha e ensinando os pacientes que está ajudando. Que legal. Né? Eles fazem, porque ela relaxa, ela calma e a pessoa também entra em um processo, né? Claro. De respiração e um contato consigo mesmo, né? Eu sei que você fez um curso para aprender como organizar o ambiente, como preparar o ambiente para ter um sono mais reparador, né? Quando eu morei na Argentina para estudar, eu conhecia... não sei se fala Jane, é Jane, né, em inglês? Jane Alexander. Jane Alexander. Ela escreveu, no Brasil, eu acho que o livro chama A Alma da Casa, se não estou enganado. Sei. E ela tem uma pesquisa dentro disso, ela é junguiana e também ela trabalha muito com Feng Shui. Legal. E então, eu aprendi umas coisas com elas, né? Apesar que assim, eu já morei em mosteiro, na minha andança pela vida, então você vai aprendendo algumas coisas, claro. né? Por exemplo, no mosteiro, era um mosteiro, esse mosteiro ainda existe, é um mosteiro zen budista no Espírito Santo, em Vitória. E lá, por exemplo, a gente podia receber visitantes no finais de semana. Sei. Assim que o visitante ia embora, nós que era residente, né, que estavam morando, você tinha que ir passar por todos os quartos e revirar todas as camas. Tinha que tirar o lençol, assim, se a pessoa deixasse alguma coisa, você tinha que tirar, tinha que lavar. Por exemplo, a cama, o travesseiro a gente tinha que pôr para tomar sol, o colchão você tinha que tirar do lugar, mexer com ele. Eles tinham uma coisa muito com a energia. Certo. E é disso que eu tenho, assim, que eu percebo que às vezes também pode ser o problema das nossas casas. Claro, do sono também. E, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria, assim, se posso já começar falando? Todo o aspecto da coisa? Tá. Claro. Então, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem é Sim, é verdade. Tem gente que tem colchão há mais de anos. Por exemplo, a vida, Então, eu entrei em contato com a Castor, é um colchão que existe um fabricante. no Brasil. É um fabricante. E ela me mandou os dados. Eu perguntei qual é o tempo. O prazo de validade do colchão. Aí, pela fábrica, eles falaram que é mais ou menos 10 anos. Mas eles mandaram um dado muito... A moça me escreveu um dado muito interessante. Que ela falou que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja mais ou menos 5 anos. Pois é, olha. Então, quer dizer assim, tem gente que tem um colchão... Para a vida toda. Às vezes é desde quando era jovem. Né? Então, a pessoa tem que prestar atenção nisso. Porque, assim, às vezes, não é que não está tendo sono, não tem vontade de dormir, como a gente não tinha e tal. Mas, às vezes, é o colchão. O colchão já está doendo. Né? Então, assim, qual que é o sinal de que está dando problema o colchão? É os incômodos e as dores. Então, às vezes, assim, o colchão já... Se você deitar nele e perceber que de manhã ele está ficando abalado e não volta, então já é hora de trocar esse colchão. Por exemplo, tem muita gente que não usa capa nos colchões, né? Eu tenho uma capa no meu colchão. Aqui também a gente usa capa por causa até do clima, né? Então, assim, essa capa... Se eu jogar água em cima dela, ela não vaza. Tanto é que uma vez espelhou minha casa, choveu, caiu e não molhou. Mas essa capa tem que ser lavada. Eu lavo todos. Eu tenho duas. Aqui também se lava toda semana. Você lava toda semana? Eu lavo de 15 em 15 dias.
né? Porque eu mando lavar fora, então não dá tempo Sim. dela vir toda semana. Porque ela é muito grande, meu colchão é de 3x3, então é grande demais. O nosso também Então, é enorme, nosso colchão aqui. então, e outra, tem uma coisa, o colchão também tem uma densidade. Isso Então, assim, é interessante. se a Você pessoa tem é que... muito obesa, ela não pode comprar qualquer tipo de colchão. Não, não Né? mesmo. E outra, se é casado, né? Se um é magrinho, mas o outro é mais gordinho, o colchão também tem que ter uma densidade diferente. Tem que saber olhar, porque senão um lado Eu não vai sei se ficar aí torto. eu não sei se aí no Brasil tem isso, mas aqui existem os colchões chamados Memory Mattress. Mattress é colchão em inglês, colchão com memória, tá? Não sei se tem aí no Brasil. Ele é o Não seguinte, sei, não conheço. por exemplo, eu e meu marido, né? O meu marido é muito mais pesado do que eu. Então, aonde ele deita, obviamente vai ficar mais afundado, mas assim que ele levanta, o colchão tem memória e ele volta. Então, ele está sempre no nível Sim. correto. Mas isso também a gente troca o colchão de 5 em 5 anos aqui. Tá. Tem Então, isso. e além do mais, o colchão também tem que ter um rodízio. A gente faz isso toda semana. Isso, Troca, tem que ter, vira né? e Aí, vai girando ele, de né? um colchão, o ideal de um colchão é que se ele tenha dos dois lados que você possa usá-lo, né? Então, assim, ó, por Isso. exemplo, o meu, toda semana eu viro ele. Eu também faço E isso. Eu aí, giro um e mês também depois, viro. eu viro ao contrário. Isso. Né? Então, para ele sempre estar Para ele renovado, respirar, né? Para ele respirar. Sim. Outra coisa, travesseiro. Então, às Travesseiro, vezes, assim, mesma coisa. o travesseiro é outra coisa. Se a pessoa não tiver cuidado... E a troca, eu entrei em contato com a M. Martin. É uma sei qual loja a que loja. tem no Brasil. Eles me falaram que a troca é mais ou menos dentro de 2 anos. Certo. Isso assim, você está falando eu se for também tenho capa se para for o travesseiro se e for um bom capa travesseiro, né? impermeável. Hã? Se for um bom travesseiro, né? Se for um travesseiro não muito bom, você tem que trocar até antes. Isso de 2 anos, eu tô mais ou menos 2 anos, assim, é um travesseiro top. Bom, né? Vamos dizer assim, um sim, travesseiro bom. E aí, por exemplo, eu também, né, nesse travesseiro, eu tenho uma capa impermeável. Posso jogar água em cima dele que não vaza. Certo. Mas essa capa eu lavo toda semana. Porque, assim, eu dependendo do momento, se tiver quente, por exemplo, igual essa noite, eu suei muito. Então, eu lavo toda semana. Então, eu tenho 2, 3 capas. Mas tem gente que não tem. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado, porque o travesseiro tem ácaro, tem várias coisas. E outra, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Claro. Entendeu? Entendi. Então, aí tá. Agora, outra coisa que é interessante, que eu marquei assim, também é a roupa para dormir. Me fale da roupa para dormir. O que é detalhe assim, por exemplo, não pode ser roupa apertada, mas também não pode tem ser que ser muito confortável, larga. né? Porque se for também algo muito largo, você vai revirar que negócio vai rodar, vai rodar em você. Vai. Daqui a pouco você tá verdade. enforcado lá, né? Então, assim, tem que ser uma roupa adequada, né? Um negócio legal lá. Né? Aí, assim, tem gente que gosta de dormir de pijama, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de dormir só com a roupa íntima. Aí é a escolha de cada um. Só que eu acho assim, às vezes, se dependendo da roupa íntima, às vezes ela pode apertar, né? Então, assim, é bom pôr uma coisa mais folgada, confortável. Mais uma folgada que confortável, exatamente, né? E outra, segundo a Jen, roupa de pijama é para cama, não é para ficar desfilando na casa. Exatamente, Mauro. Não é para desfilar na casa. Apesar de que atualmente só dá vontade de andar de pijama, né? Principalmente aqui, que é um frio tão enorme, que você só quer ficar com a roupinha que você acordou. Mas verdade, o pijama, porque tudo é energia das coisas, né, Mauro? Isso. Se você passa o dia com o pijama. Porque assim, ó, igualzinho, igual você e eu, nós temos bichos em casa. O bicho vai passear na rua, né? E depois ou lá vem para cima de fora. você. Depois vem para dentro de casa. Você lava as patinhas dele? Você limpa? Limpo com aquelas... Você passa álcool? Não. Eu passo detetive? Sabe aquela baby wipes, aquelas de bebê, passar em bebê?
e não é todo dia. Quando eles estão com a pata muito suja, a gente limpa eles. Mas vou te falar, os meus cachorros dormem na minha cama. Então é mais um Então, motivo, né, para você prestar atenção. então, assim, porque eu tô te dizendo assim, porque isso aqui no Brasil não existe. Ninguém limpa Uhum. as patinhas dos bichinhos na hora que entra para dentro de casa, Não, mas aqui né? também não é todo mundo que faz isso, não. Então, aí o cachorro entra, sobe no sofá, em vários lugares e você fica andando com pijama. Uhum. Sim, Então, assim, energia que veio da rua, né, bactéria, coisas, você tudo. vai carregando. E aí É vai verdade. junto. Então, assim, roupa de dormir é roupa de dormir. Segundo ela, só deve ficar lá naquele local. E você Uhum. colocar na hora de dormir, Faz sentido, faz sentido. É. né? Isso é uma Uhum. coisa que ela também fala. Agora, que eu gostaria mais de conversar, e eu acho muito legal que ela Hum. fala, né? Voltando, é o quarto. Sim. Por exemplo, o quarto, ele tem que ter sol, tem que ter ventilação e tem que ter Uhum. limpeza, Claro. né? Principalmente Que isso, porque aqui não tem sol, mas tem que ter ventilação, tem que abrir sim, janela, sim. né? Então, mas assim, o dia que tiver algum solzinho, não sei como que Ah, é, claro, no mês aí, de ou o julho, dia que tiver, é, tem que deixar ele são tomar só uma 30 dias, claridade, mas tem. né? A energia dele, né? Tem. Outra coisa que ela comenta muito, e aí eu vou até falar assim, de algumas coisas que eu lembro de pesquisa que Aham, eu conheço sobre, é sobre os eletrônicos. Ela diz uhum. que quarto nenhum tem que ter eletrônico. Gente, é verdade. A gente não, a gente é muito, eu tô falando por mim, né? Mas conheço um monte de gente que é assim também. A gente tem muito apego aos nossos eletrônicos, principalmente hoje em dia, né, Mauro? Que a gente escreve tanto e posta tanto nas redes sociais, enfim. É, é complicado, mas isso é um exercício que eu também tenho que fazer, é deixar o telefone pelo menos umas 2 horas antes de dormir, deixar ele na sala Não, e subir, e sabe? não só isso, não É. deve ter no quarto, por exemplo, não tem que ter Uhum. televisão no quarto, não Isso é deveria, complicado. né? Não Não deveria. posso obrigar ninguém a fazer isso assim, Uhum. né? Por exemplo, computador, tem gente, eu até entendo que às vezes tem pessoas que moram em apartamento pequenos, Aham, de aham. espaço, mora com mais pessoas, É, põe tudo põe as suas coisas dentro do seu quarto, mas não é. deveria. Uhum. Por que que ela fala? Porque forma um campo magnético Sim, e o é seu mesmo. corpo não pode. Tanto é que a coisa mais interessante também, as pessoas têm Hum, que observar. Se a sua cama está numa parede, né? Aqui é a tá. parede do quarto. Uhum. Sua cama está aqui. Se aqui nessa parede for, por exemplo, a sala, e Sim. nesse lugar está a E a televisão televisão, exatamente, eu sei ou dessa história. computador, ela falou que não pode. Você tem que Uhum. mudar a cama de lugar. Se É. não tem como você mudar a televisão, então você muda a sua cama. Uhum. Por quê? Principalmente, o que as pessoas fazem? Elas não desligam. Hoje ninguém mais desliga nada da Não, tomada. é. É Fica só lá em do controle. stand-by. É, é. Ela fala que essa corrente, ela está indo até. E você está dormindo ali do lado. Uhum. Você vai estar dentro desse campo Recebendo magnético, essa energia, essa exatamente. energia. Tanto é, olha que como é engraçado. Tem pesquisas, eu já participei de alguns congressos em musicoterapia. Na Alemanha, tinha um rapaz que estava estudando que ele pegava a pessoa quando entrava no processo de crise da abstinência Hum. da cocaína, ele Uhum. pegava a guitarra e manifestava o som mais Uhum. agudo que ele conseguia. Sei. A pessoa que estava entrando na crise saía da crise. Uhum. Por quê? A onda cerebral dele identificou com a Uhum. nota, com a onda da Olha. nota. Uhum. Entendi. Então, aí é onde que a gente vê. Por exemplo, tem uma pesquisa de uma professora, já não sei mais se ela continua fazendo essa pesquisa, porque não Uhum. há, eu sei que ela aposentou na USP de Ribeirão Preto, Uhum. que as casas que puseram cerca elétrica e faz um quadrado, né? Sim. Faz um quadrado. Uhum. Dentro daquele espaço tem como fala, resíduos dessa energia, desse Uhum. campo magnético. Sim, claro. E isso afeta o cérebro.
as ondas nossas cerebrais. Porque os Claro. nossos cérebros, eles trabalham em ondas também. Claro, e a gente sabe que o celular, todos esses aparelhos eletrônicos, eles têm um impacto muito grande, né, no Sim, tem cérebro. gente, por exemplo, que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Tem sim. E É um aí, absurdo. você não pode falar que você não tem sono bom porque você não comeu bem só. Não. Eu tô comendo tudo certinho, mas eu não tô tendo sono bom. Porque às vezes você tá fazendo umas outras O coisas que resto também das tá prejudicando. coisas. Isso. Exatamente. Tanto é que é por isso que eu queria falar contigo sobre isso. Porque assim, às Aham. vezes a gente tá fazendo certo na alimentação, mas não tá É. fazendo certo em outros lugares. Não, você tem razão, e eu até assumo aqui isso, que essa é uma parte que eu preciso desapegar mais, né? De muito eletrônico. Eu gosto de ver filme de noite, ou de ver seriado, ou de ver. Eu gosto muito de assistir documentário, e eu sempre faço isso de noite, porque no meu quarto tem TV, né? Então, Então, mas aí que tá. Se você assiste, por exemplo, dependendo, por exemplo, igualzinho, nós estamos vendo os lives depois das 8 às 9. Eu é, tô indo deitar todo dia às 9h30. olha que bom. Eu não consigo. Faz Uhum. 2 semanas que eu não consigo dormir depois Porque das nove e veja, meia. Porque assim, a cabeça tá você está todas naquela aquelas ideias, vibe, tudo. exatamente. A É. gente fica Então agora elétrico, né? imagina Quando assim, acabam as lives de Marcelo das 9 horas, sim, ou das 9, eu saio elétrica, eu não quero dormir. você quer, falar a Você quer verdade, sair se para pudesse sair correr, correndo, né? fazer uma coisa, eu acho que eu conseguiria fazer uns Eu 10, também, 15 quilômetros. Porque eu eu tô no maior também. pique, né? Então, Aham. aí que eu te falo assim, então imagina se você assiste uma série de suspense, uma série, Ah, sim, sei lá, claro. que Alguma coisa negativa, né? não, É. não só ou uma notícia, vai ver jornal, Uhum. por exemplo, quem vê jornal à Não, meia-noite, não nossa, pode. não dorme bem, não vai, É, vai não ter vai. vários pesadelos, vai ter várias É, misturas de sonos, vai ser horrível. É. né? Outra coisa que é muito interessante também, que ela comenta e ela Hum, trabalha muito, e eu acho que a gente fala muito disso, o Dr. uhum. Marcelo fala, os médicos falam, é a Ah, iluminação do quarto, sim. né? O quarto deveria ter abajur, não é lâmpada. Uhum. Né? E se for uma lâmpada, não deveria ser igual essa aqui minha, é uma lâmpada Não, branca, tem que ser uma né? lâmpada mais amarela, ou então azul, né? Uma cor vermelha, eu não É, sei, uma cor assim mais né? quente. O É. quarto também, além da iluminação, né? Que é essa iluminação de coisa, também a cor. Você Hum, não deveria pintar um quarto de vermelho, claro, de, e de preto. laranja, É, de é. amarelo, que são Uhum. cores São cores muito que ativam estimulantes. você, exatamente. Isso. Então tem que ser cores neutras, Uhum, né? Que acalmem. Então pode ser um azul clarinho, um uhum. branco, né? Um, Uma cor um mais gelo, neutra, né? Uma cor tudo pastelzinha. é. Pode ser um tom mais amadeirado também, mas bem clarinho, né? Aí Uhum, sim, porque isso vai te estimular a um ambiente, claro. né? Outra coisa que é muito interessante é que ela fala muito, aí que eu vou entrar numa parte que eu acho que assim, eu adoro, mas Certo. adoro muito mesmo falar sobre Aham. isso e acredito, né? Aí a coisa assim, a casa, né? Primeiro eu vou falar disso da casa. A casa, por mais que ela seja alugada, Hum, que não seja sua, certo. eu não sei como que as pessoas são, mas, por exemplo, ó, quando eu comprei essa casa aqui, a hora Uhum. que eu tive a chave já eu vim ver a casa, gostei e Hum, tudo, mas a hora que eu estava com a chave na mão, antes de entrar lá na rua, eu pedi licença para hum. casa. Faz Eu pedi sentido. licença porque ela, eu tenho que pedir licença, porque ela tem uma Claro, história. claro. E a partir do momento que eu entrei, eu pedi para ela licença para eu colocar a minha história. Ah, que legal. E aí, por exemplo, onde eu estou aqui, nesse quarto, ele transformou num lugar que é onde eu faço meditação, faço, Uhum. né? É um momento onde que eu chamo de um quarto de cura. Então, aqui é onde eu leio, aqui é É, onde eu que estudo. legal. E aqui é Uhum. onde está, bem diferente de mim, onde tem um oratório. E Certo. esse oratório tem todas as crenças, todas as, Uhum. né? Inclusive a minha família, né? Os meus Uhum. ancestrais, tem foto de todos os meus ancestrais. Então eu pedi licença para casa para que eu pudesse dar para ela uma história e uma Uhum. ancestralidade de Claro. agradecimento por aquilo que eu conquistei, né? Uhum.
Perfeito. Porque, né, isso é muito interessante. E é por isso que às vezes você chega numa casa e fala, nossa, não vou embora não, essa casa é muito aconchegante. Porque essa Uhum. casa tem alma. Tem alma e tem uma energia boa, né? Sim, então, é Verdade. porque você pediu, você construiu isso. Por exemplo, essa casa, ela, quando eu entrei, eu perguntei para ela se eu podia dar um nome. Uhum. E eu senti aqui no meu peito que eu podia. Então ela tem um Uhum. nome, essa minha casa. Ah, é? Qual é o nome? Tem. Então, o nome é um nome até religioso. Hum. Porque na hora que eu perguntei do nome, eu vi uma imagem. Uhum. A minha casa chama Mãe Rainha. Ah, que lindo. É, Gostei. né? A primeira casa que eu morei, eu tinha visto um pássaro. Então a outra casa que eu morava chama Albatroz. Ah, que Albatroz, lindo. Albatroz. né? Uhum. E o meu consultório também tem nome. É? Que É. massa. Então, assim, essas coisas são muito importantes. Isso você muda a energia do lugar. Você sabe que todas as casas aqui na Inglaterra e aqui na Escócia, eu tenho visto que também é assim, todas elas têm um nome e eles colocam na porta da frente, sabe, o nome. E uns colocam o sobrenome da família, mas muitos colocam o nome mesmo, La Casita, sabe? Tem gente que eu acho que fala espanhol, ou então um outro nome qualquer, Vila isso, Vila aquilo. Então, e isso é ancestral. Uhum, Isso não é, isso é uma invenção agora. Não, isso é ancestral. Eu vou te contar uma coisa. Em 2000, eu fiz uhum, parte de uma pesquisa para um livro que chama, se não estou enganado, o livro acho que chama Felicidade. Isso no sei. Brasil. Aham, Não sei se é esse o nome. É uma pesquisa de uma norte-americana e ela uhum, contratou várias pessoas no Brasil, e, assim, na América, aham, né? América do Sul. E eu fui na Bolívia, eu fui em Bolívia, eu fui na Argentina, mas lá naquela parte da Patagônia, na aham, Argentina, Bolívia, e também fui um pedaço de Uruguai, não, hum, Paraguai, no ok. Paraguai. E o Nordeste, Uhum, no Nordeste do Brasil. E assim, não fui em cidade. hum, Eu vi assim em lugar, por exemplo, no Nordeste eu lembro que eu andei 72 quilômetros, não vi nada, hum, só deserto, para chegar numa casinha. hum, E é interessante, assim, nesses lugares todos que eu fui, uhum. todos eles tinham algo simbólico na porta. E É, é no engraçado que Nordeste desde... tem isso mesmo, no interior. Então, tanto é que, por exemplo, na época que eu fui na Bolívia e no Uhum, Paraguai, era depois de dezembro, janeiro já tinha uhum, passado o Natal e o Ano Novo. Nas casas tinha sempre um bonequinho em cima que eles uhum, colocavam para sim. os ancestrais dos mortos lá. É coisa muito. É, Então, assim, é, então, se você for ver, todas as casas têm. E é ancestral. Então, quer dizer, a casa tem que ter uma alma, ela tem que ter tem uma que energia. ter, E o é verdade. quarto é o lugar mais principal de Uhum, uma casa que tem que ter. Porque é onde você faz toda a sua revigoração das suas energias. Porque é onde você dorme, é exatamente. onde assim seria o ideal, né? Assim, o ideal que eu digo assim, dentro da Uhum, estrutura de um casamento, é aonde que também é uma concepção, né? É aonde surge claro. os ancestrais, é onde surgem as É novas onde surgem as gerações. novas gerações, exatamente. Então, é assim, é um lugar que precisa ter muita paz. Uhum, E aí que tá. Dentro desse lugar não pode ter acúmulo de coisas. O lugar tem que sim. ser clean. Clean, é, E outra, exato. se tiver um criado mudo, é importante que nesse criado mudo tenha referências daquilo que você tem história. Hum, Né? Isso pode ser né, pela casa. Por exemplo, você já uhum, lembra aqueles filmes? Geralmente tem muito disso em filme americano. Eu não aham, lembro assim em inglês, porque tem hora que eu faço confusão. Não sei se o filme é inglês tá. ou se é americano. Uhum, Mas aí, por exemplo, às vezes assim, o filme vai mostrar, começa a história e vai mostrar a casa. Aí passa aham. assim, em cima da lareira, tá as fotos Ah, da da família, família, claro. né? De repente, ou vai mostrar o quarto de uma pessoa, tá os troféus, as conquistas, um monte das Sim, é coisas, o verdade. brinquedinho, tal. Essas coisas são fundamentais para o processo psicológico.
Mostra para você que você conquistou coisas, que Uhum. você conseguiu montar história, Sim, que né? você está Por escrevendo a exemplo, é sua história. importante. Uhum. Então, assim, por exemplo, igual assim, na minha cabeceira tem um São Francisco, que eu sou fascinado, eu faço coleção. Eu também sou fascinada por São Francisco. Eu faço coleção. Tanto é que Sério? o ano passado era para no Itaú Cultural em São Paulo eu ia fazer uma exposição. Eu tenho Hum, 2.800 imagens. sério, olha. Tem. E eu tenho uma imagem que é do Papa, que é antes dele ser Papa, né? Ele me deu quando eu morava Ah, na Argentina. que legal. Tem várias coisas interessantes. E eu tenho, então, tem a imagem de um São Francisco, Aham. tem a foto minha com os meus pais, Uhum. né? E tem um brinquedo da minha infância. Da sua infância, que legal. Por quê? Ali, assim, ó, aquele brinquedo representa as minhas conquistas. É Porque eu não verdade. sou mais criança. Mas a Uhum. minha criança interior não morreu. Claro, exatamente. É Ela verdade. vive, né? E ela Hum. constrói. Ela está ali. E aí, isso é interessante. A gente tem que, toda vez que olha para aquilo, ele não tá aí que está assim. Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem apego a essas coisas. Não, não é apego. É o Uhum. contrário. É uma construção psicológica, É verdade. né? Que a gente tem que ter. Por exemplo, igual assim, tá lá a foto minha com os meus pais, né? Uhum. É a herança, da onde que eu vim. Eu não posso Exato. esquecer isso. Não, são suas raízes. Eu só vou conquistar o meu mundo e as demais coisas se eu não esquecer dessas Se você raízes. honrar seus pais, né? Sim, então, é o que a constelação sistêmica diz. Você tem que honrar da Exatamente. onde você vem, né? Da Uhum. onde você vem. E o São Francisco representa para mim a minha espiritualidade, não Uhum. religiosidade, Eu sei, a sua espiritualidade, espiritualidade. Uhum. né? Claro. Então, assim, é importante ter essas coisas. O guarda-roupa não pode ser aquele guarda-roupa que tá assim, né? Uhum. Claro. É. Se você abre. Então, assim, por isso que eu faço. O ambiente do quarto ele tem que ser um ambiente muito especial. Então, ele tem que ser Sim, organizado. Ele não pode ser qualquer coisa, né? Não pode claro. ter qualquer. Não pode ter acúmulo. Claro, eu tô vendo que você tá, o que você fala é muito a visão holística, né, da sua casa, de como você organiza o seu quarto. Você usa incensos, você usa florais de bar, óleos essenciais, você usa essas Sim, coisas? sim, uso. Por Uhum, exemplo, antes de começar, antes da live, eu pus um uhum, incenso aqui, onde eu estou. Eu pus sim, um outro incenso no outro ambiente para poder. uhum. Eu pus incenso. É, Eu aqui também, sentei, queima incenso o dia inteiro, a gente mas queima assim, incenso em ó, casa. eu não ponho incenso no quarto. Uhum. Por que Porque que você não assim, ó, põe as incenso no pessoas quarto? acham que a gente põe incenso e fica. Não pode. Não, Você não tem que abrir pode. todas as portas, todas as janelas. Por quê? Porque o É, incenso é tóxico. e você não pode ficar A só dentro. fumacinha, né? Exatamente, é. Então as pessoas têm que lembrar disso. Ele não pode pôr aquele negócio e ficar ali com o lugar fechado. Tem gente. Eu já Sim. vi pacientes meus contarem que ia dormir junto Uhum. com ele no quarto. Não pode. Não, é. Por exemplo, essência. Tem gente que joga 30 gotas. Não, é Não, pouquinho. é pouquinho, é. É, É é. um, Então, assim, é um, né? é, Uma gota. exatamente. Então, assim, eu uso. Por exemplo, Eu uso também, tem. eu uso óleo essencial de lavanda e faço assim para inalar para melhorar o sono, né? Que você sabe que tudo que me Sim. mandarem fazer para dormir, eu faço, Ah, mas então, eu pego a da hum, lavanda, eu pego aham. ela e pego do. Ah, como que fala? Limão, não sei o que lá. Tem um nome. Agora esqueci. Capim-limão. Isso. Eu Hum. pego, ponho uma gotinha de um numa e do outro e faço assim, e depois passo É, aqui, ó. e passa nas têmporas, exatamente. É muito Isso. bom, é muito bom. Isso ajuda É, muito, ajuda sim. né? É. Eu faço isso Também também, sabe como né? é bom fazer com óleo essencial? É bom colocar uma gota no travesseiro, porque facilita também a pessoa dormir. Pode ser lemongrass ou é Isso, capim-limão? alemão graz, esse aí mesmo. Lemongrass. Uhum. É, Que é capim-limão em inglês. É capim-limão. é. Mas Então, enfim. aí, então, Ah, isso eu uso também, eu uso, aham. né? Eu também coloco no Por travesseiro. exemplo, antes de dormir,
É lógico que agora, esses dias, com a live, eu, às vezes, dependendo, não faço, ou eu tô fazendo e tal. É tomar um banho quentinho antes de ir para a cama. É bom banho, antes de dormir. de manhã o gelado, durante o dia gelado. Mas na hora de dormir é o quentinho. Tem que ser o quentinho, aí, senão... Porque, nossa, se eu tomar o gelado, aí já você sai chega correndo. a live do Doc. Que um monte de ideia e ainda banho gelado, aí eu vou querer sair correndo para fazer uma maratona de noite. É verdade. Então assim, mas um banhinho quentinho, eu tomo um chazinho. Eu também. Chá, eu tomo muito outra aqui. coisa que eu faço, né, assim, para mim dá muito resultado, eu mostrei até na live da meditação, porque se eu ficar viajando na cabeça, eu não faço. Por exemplo, eu não sento na cama para meditar. Meditação eu faço durante o dia, mas na noite eu deito, eu faço a respiração do pranayama, que é uma respiração do yoga. Eu faço a respiração, eu faço umas 20 vezes. Então, assim, eu inspiro em 4 e solto em 8, né? Inspiro em 4. Eu inspiro em 4 e solto em 6, eu acho. Não, é sempre o dobro. Tá, então eu vou fazer com 8, porque eu acho que eu nunca fiz. Ou era 3 e inspirava. Então, isso, você inspirava deve fazer 6. com 3 e soltar, com 6. Né? Então, aí eu faço. É que eu aumentei um pouco, eu vou aumentando. Porque agora que eu vejo que eu tenho mais capacidade. Exatamente. Então, eu vou aumentar a minha quanto também. mais capacidade você tiver, por exemplo, no hospital tem um rapaz que faz de 12 a 24. Olha. Não sei como, eu não consegui ainda. Mas não, tem gente que consegue, tem gente que consegue. Então, assim, eu faço isso. E depois eu tenho um tercinho que minha avó me deu em 1900, não sei quando. Desde criança que eu tenho. Aí eu vou contando nele aquilo que eu tenho vontade de dizer para mim. Ah, que legal. Sim. Então, assim, ó, se eu quero conquistar alguma coisa, eu falo uma vez, depois falo outra, e vou rodando. Sim. Eu vou rodando e vou rodando. Não me preocupa, assim, porque no terço tem só 10. O meu é só de uma dezena. Eu sei. Eu vou rodando. E eu vou contando. Juro, eu não consigo chegar na segunda rodada. Sério? Sério, não consigo. A hora que eu ver, já dormi. Aí eu vou fazer isso, Mauro. Eu vou fazer isso. E como ele é branquinho, tem dia que eu tenho que ficar procurando ele na cama no outro dia, porque ele tá da mesma cor do lençol, às vezes. Eu vou fazer isso hoje, sabe por quê? Porque eu faço Ho'oponopono. E o Ho'oponopono feito com as contas do Ho'oponopono, que chama Jamapala, ela tem 108 contas, né? Então eu vou fazer hoje com essas 108 contas e eu vou ver se eu consigo dormir antes. Então, eu não uso o Japamala, eu uso ele quando eu vou fazer caminhada. Aí eu faço o Ho'oponopono fazendo caminhada. Eu faço também. Eu faço, quando eu corro, eu faço o Ho'oponopono. Então. Aí, o que acontece? Eu não faço porque o meu, ele é muito grandinho. E um dia, ele tava na cama, enrolou em mim, assim, aquele negócio. Aí, de repente, eu acordei de madrugada, tendo pesadelo, mas era porque o negócio tava ali incomodando. Então, assim, por isso que eu não uso ele. Eu uso esse tercinho que a minha avó me deu, porque ele é minúsculo, pequeno, e se ele cair na cama, não me incomoda. Não atrapalha. E aprendi a dizer coisas positivas para dormir. Outra coisa que é interessante, assim, muitas vezes as pessoas têm mania de levar assunto para a cama, né? Eu não levo mais assunto para a cama. É isso mesmo. Por exemplo, se amanhã eu tenho coisa para pagar, eu anoto numa eu tenho um caderno, eu anoto tudo que tem que fazer e pronto. Não levo para a cama. Isso é importante. Outra coisa que eu aprendi também, assim, e isso foi uma coisa que eu tive que aprender, porque às vezes você trabalha em ambientes ou locais que as pessoas às vezes deixam a gente meio triste, né? E aí você fica remoendo aquela coisa. Eu aprendi que eu também não posso levar isso para a cama. De jeito nenhum. Né? Não posso levar isso para a cama. Então, aí eu aprendi a dizer para o meu cérebro que isso não. Eu aprendi a dizer a palavra não. Isso não vai para a cama. Exatamente. Né? Eu também já aprendi a dizer não vai para a cama. Né? E deleto. E aí, como que eu faço para deletar? Eu fecho os olhos. Se aquele negócio está começando a vir, por exemplo, faz de conta lá. A Cássia falou aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu imagino um cesto de lixo e jogo lá dentro. Pronto. Imagino um cesto de lixo e jogo. E
E tampo. pronto, exato. Esqueceu já. Eu falo assim, ó, chega, tá bom. Né? Hum, Então, essas coisas ajudam a gente também claro, a ter um bom sono. Né? muito legal. Essas coisas ajudam, né? É para nós, Érica. Uma amiga minha está dizendo aqui, essa live é para mim. Eu estou dizendo, é para Eu nós, vi. porque Então, se alguém a quiser gente também dorme perguntar mal. alguma coisa, eu não sei. Se alguém tiver alguma dúvida para Maura, aproveita que a gente ainda tem 10 minutos. Deixa eu Exato. ver. Eu coloquei aqui uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho quando. Me lembrei. Dizem, né? É estipulado que a pessoa deve dormir pelo menos 8 horas por dia para ter um sono reparador. Vou deixar gravado, Deia. Se você. Isso daí é para todo mundo ou depende de cada um? E quanto tempo de sono vai me fazer descansar? Então, aí que tá, Porque, né? por exemplo, eu com certeza não vou dormir cedo, 8 horas. mas então não vou poder dormir 8 horas, né? Então, olha aí, minha amiga tem fadiga à tarde. Porque não dorme direito, né? Aí no outro dia tá arrasada. Então, como é essa história das horas de sono? É para todo mundo igual? É para nós, Silene, essa live. Tem muita gente aí falando disso. Mauro, você tem muitos sonhos? Tem. Tem? Tu lembra dos teus sonhos? Porque eu sei que eu tenho sonhos, mas eu esqueço. Não, assim, eu não sei se é porque não lembro. Hum, Mas é que assim, como eu levanto e já vou. Porque assim, eu tô levantando todos os dias. Eu estava levantando 4 horas para estudar. uhum, Né? Eu lia um livro às 4, depois às 5 eu lia outro. aham, Aí eu acabei o livro das 4, eu falei assim, eu vou aproveitar mais um pouco para dormir, porque aí eu comecei uhum. a assistir tanta live de É. noite que aí eu tava dormindo menos. Então eu só tô levantando 15 para 5. Hum, Essas 2 semanas eu tô assistindo umas aulas que tá tendo de manhã. tá, Foi a Leandra até que me me indicou, porque indicou. não tava seguindo a pessoa lá. Aham, Então assim, como eu já levanto, eu vou pro chuveiro, tomo um banho gelado e vou assistir uhum, live, eu acho que eu acabo esquecendo do sonho. Mas uhum, assim, por exemplo, se eu levanto e ainda não tem uma live, por exemplo, num fim de semana, eu tô ali, vou ler, eu lembro sim de alguns sonhos. Tem uhum, alguns que eu lembro. Eu tenho muito, é que eu não sei se eu posso dizer essas coisas, né? Mas assim, eu Aqui tenho você pode dizer o que quiser. eu tenho mediunidade. Então, de vez em quando eu tô do lado de Ah, lá. eu sou espírita, não tem problema, você pode falar assim. Olha, Então minha tem amiga. dia que às vezes Acontece. E acontece também, já que você é médium, de você dormir e acordar cansado porque trabalhou muito de noite, né? Então, aí, às vezes eu estou em algum lugar trabalhando, tal, e eu lembro, assim, de algumas situações, coisas, Uhum, né? Agora, como assim, eu estou aprendendo a não ir dormir preocupado. Por exemplo, essa noite, na noite passada, eu sonhei com. Não, que dia que foi que a Cíntia fez a live? Que o doutor foi semana passada? não, foi no início. Peraí, a gente tá em que. Foi semana passada. Foi semana Então, passada. eu sonhei com ela de noite, porque eu fiquei tão impactado com a história Foi. dela, com a Foi emoção legal. dela, Foi eu muito sonhei bom. com ela de noite. Eu Aham. sonhei. E é engraçado Acontece. que eu sonhei que ela chegou para mim e falando assim, ó, eu tô te dando meu peso, porque você tá muito magrinho. Eu falei, não, mas eu não quero. Eu falei, Obrigada. mas você tem... Obrigada, não precisa. Eu não contei para ela isso, mas uma hora ainda eu Aham. quero contar. É muito engraçado, assim. Eu sonhei É. com isso. Ô, Assim, ela tá Mauro. tão enfocada. Então, mas aí eu falo assim, a gente sonha assim, né? O sonho existe, não tem jeito, Claro, né? claro. Olha, uma amiga Você minha estava falando, perguntou. peraí, agora eu Então, lembrei, o desculpa. quê? Então, assim, ó, o sono, o que eu já li e o que eu já aprendi, né? Eu Uhum. escuto falar, Hum. cara, o 8 não é regra. Certo. Não é assim, Uhum. todo Para mundo tem que todo dormir mundo, 8. não Não, pode, não é né? regra. Claro. É, Uhum. cada um tem o seu. Não pode ser menos do que 6. Agora, Era se isso que eu você queria conseguir dormir saber. 5, Era isso que eu queria saber, agora, se porque você tem. dormir 5 É, e você levantar bem, beleza. Uhum. beleza, Uhum. né? Não é problema. Né? Porque o problema é realmente assim, ó, não adianta nada você também dormir 8 e levantar Uhum. mal. Não, claro.
Agora, Agora, uma olha, coisa deixa que eu eu te não perguntar concordo. uma coisa que a Érica perguntou aqui. Ela quer saber o seguinte: o que é que você aconselha fazer no dia seguinte, depois de uma noite mal dormida? Como seria essa noite mal dormida? Bom, eu vou pensar no Tá, que eu penso. deixa eu te dar um exemplo de uma noite mal dormida, que ela é minha amiga, eu conheço ela. Vamos dizer que você tem, ela trabalha, ela é professora universitária, então vamos dizer que ela tenha muita coisa do trabalho, né? Tá com a cabeça cheia de projeto, ou ela tá, sei lá, com uma viagem marcada, uma reunião para fazer, e quando você, aquelas coisas de você levar o problema para a cama, né? Uhum. Então, essa noite mal dormida, nesse caso, uma noite mal dormida porque você não descansou, você continuou trabalhando, né? O que é que você aconselha para uma pessoa que teve uma noite que acordava e dormia de novo, acordava, sabe essas noites assim, que a pessoa dorme picado? Olha, ela escreveu Bom, eu dorme vou falar picado. o que eu faço quando acontece isso comigo. Certo. No outro dia, primeiro, eu não brigo comigo. Uhum. Não fico me martirizando por não ter dormido bem. Isso é importante. Dormir, não dormiu. Ué, Uhum. fazer o quê, né? É a mesma coisa. Comeu o doce? Comeu, pronto. Pra frente. Esquece. É. Esquece, né? Então, assim, não dormi bem. Aí, o que eu faço? Eu tento, naquela próxima noite, Uhum. recuperar esse sono. Só Sim. que, assim, também não durmo de dia. Não Uhum. deito, não Sei. vou lá Não cochilar, descansa não. hora nenhuma, exato. Não, porque Uhum. aí eu... Porque Porque senão... senão não adianta. É. Não, porque às vezes, assim, ó, pra te contar assim, um sábado, já aconteceu. Hum. Um sábado eu fui num aniversário e cheguei mais de meia-noite na minha casa. Certo. E eu não como de noite, né? Então, mas às vezes você foi no aniversário, E você comer comeu alguma alguma coisa. coisinha. É. E aí, e se eu comer de noite, eu não durmo. Assim, eu fico Hum. muito mal. No outro Uhum. dia, é domingo. Então, estou em casa. Eu levanto sempre no meu horário. Certo. Não, eu não Hum. me falo, não, hoje vou ficar até mais. Não fico, Uhum. né? Por causa disso. E se eu, por exemplo, for deitar à tarde, eu tenho quase certeza que eu vou dormir umas 2, 3 horas. Hum. Aí vai atrapalhar a noite. Então, eu não durmo. É Mas assim, verdade. eu também não fico, mas também não fico ali esticado no sofá vendo televisão. Eu Uhum. pego, Vai se eu faço ocupar. alguma, eu Aham. me ocupo. Então assim, eu Uhum. canso o corpo, Certo. né? Por exemplo, igual assim, se eu for numa festa, no outro dia eu não vou correr, porque eu não vou, aí eu Claro. vou acabar É. com o meu corpo. Mas eu faço Uhum. a caminhada. Ok. Entendeu? Eu vou, Uhum. faço uma caminhada. À tarde, eu faço outra caminhada curtinha, devagarzinho, nada Uhum. assim, precisar ser Sei. esbaforante, para Uhum. energizar. E o dia inteiro eu fico fazendo alguma coisa. Arrumo um Uhum. armário, mexo nas plantas. Você Eu tenho muito jardim. faz a energia circular, né? Você faz essa Sim, energia sim, circular. sim. Eu faço isso, né? E Aham. comigo dá certo. Não sei se seria com é a Érica que perguntou? Érica. Aham. Então, não sei se para a Érica, eu não sei onde ela mora, Ela mora em como é o contexto. Recife. Ela mora em Ah, Recife. então. Mora super bem, mora num super apartamento. A Érica vive muito bem. Só Então, que ela fala é para ela ir para insone. praia. Ela tem Ou não sei se ela mora insônia. em praia. Não, ela não mora na praia. Ela mora é perto da praia, né? Em Recife é perto da praia, tudo é perto da praia. É. Mas o que acontece é que ela tem uma mente muito, sabe, rápida. E a mente dela está sempre a 1000, mesmo que ela esteja a 10. A mente está, sabe? E aí é mais complicado para pessoas assim, né? Então, mas então, às vezes ela tem, eu não sei, não a conheço, coisa assim. Uhum, Porque assim, eu já tive muita mente muito acelerada, muito. Hoje eu tenho menos, uhum. porque eu comecei a aprender a trabalhar que Eu acho eu que não a posso estar no respiração, 330. não, a respiração e a meditação, elas são um grande suporte Então, para esse às tipo de vezes, coisa, assim, ó, né? quem sabe para a Érica poderia ser legal ela ir fazer yoga. Porque no Uhum. yoga você não pode estar acelerado, porque se você estiver acelerado, Não funciona. você não faz. Não, porque aí Uhum. você não faz exercício Claro. como deveria. Uhum. Você faz a academia. Tá entendendo? Isso, Aí, em é vez de, verdade. porque assim, ó, o interessante olha que coisa legal, né? O que eu Uhum. gosto muito do yoga é exatamente isso. O yoga, você não vai lá para fazer só exercício, porque tem gente que vai lá só para fazer exercício. É.
Mas, porque se for só o exercício, então vai para academia, que eu acho que seria o lugar certo. Porque o exercício, olha como que é engraçado. Quando eu cheguei para fazer yoga, eu achava que eu ia fazer academia. Uhum. Era essa a interpretação que eu tinha do yoga, né? Sim. Porque uma que eu achava que as posições são a coisa mais doida do mundo, mas e aí tá. Eu fui e comecei. Na terceira aula, o professor falou assim para mim: por que você tá tão tenso? Eu falei, mas não tô tenso. Ele falou, sim, você tá tenso. Uhum. Aí eu comecei a prestar atenção. Os movimentos meus eram todos tensos. Mas eram muito tensos. E Eu a gente nem fazia nota, movimento. né, Mauro? A gente não, Eu vi, nem não sente. notava. Eu não sabia o que era o meu corpo. Por isso que eu estou falando assim, ó, o Doc mexeu tanto com a cabeça da gente que mudou tanto. Você acredita que hoje eu faço alguns movimentos lá que eu não fazia antes, mas não conseguia de jeito nenhum. Acredito. Então, assim, isso é legal. Às vezes a Érica pode ser legal para ela o Uma yoga, yoga, porque né? ela vai trabalhar um pouco essa coisa da mente muito acelerada. E outra, mente muito acelerada não é saudável Não, também. claro que não. Né? Ela poderia começar a aprender a falar com o cérebro. Uma coisa que eu uso muito e acredito, e a gente vê que o Doc fala agora, né? Uhum. O estágio mental tem que ser muito importante na nossa vida. Você tem que começar a falar para ele assim, ó, e aí que tá, a gente tem que saber quem que é o eu e quem que é o ego. Exatamente. Saber Porque diferenciar isso se não é você falar fácil, assim não. pro ego, não faz isso, você vai, não, mas por que não? Ah, Isso claro aqui que é. faço. Você tem que conversar com o eu. Tanto Uhum. é que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi muito na vida é assim, ó, joga uma pergunta para o seu eu. Por exemplo, eu fiz um dia, né? Uhum. Eu estava num outro grupo aí, do Protocolo PE, mas lá sempre tinha, todo mundo ficava sempre assim, e as exceções? E as exceções? E eu tinha aí eu comecei a fazer uma pergunta para o meu eu. Por que que você tem que ter exceção? Por quê? Boa pergunta. Eu comecei a fazer essa pergunta. Por que que eu tenho que ter exceção se eu posso ter comida de verdade? Né? E a hora que eu fiz a pergunta, primeiro o ego ficava lá falando. Mas por que não? Uma vez só. Você come uma vez, depois tá, passou. Né? Volta para dieta. Sabe aquelas coisas assim? Volta para não sei o quê. Tá. E aí, o que é interessante, a hora que eu falei, e o eu entendeu, sabe o que ele falou? Para que era carência. Ele soube onde estava a informação. Então, quando eu ia querer fazer a exceção, era a carência. Você tem que procurar o que é que está lhe A faltando carência naquele que momento. queria a exceção. E aí, como que é engraçado? Que hora que a carência vai querer as exceções? Na hora que as coisas não dão certo, não é? Então, e o sono também, eu acho que a gente podia ir para esse caminho, assim, ó. Por que que eu não durmo, né? Por que que a coisa não funciona? O que que está acontecendo, né? É começar a conversar com o eu. E falar para ele assim, isso. você precisa descansar. É verdade. Um dia desses para trás, no comecinho de janeiro, minha mãe levou um tombo na casa dela lá, que agora minha mãe não está mais comigo. E me ligou. Mauro, eu tô no chão. Vem aqui me ajudar. Meu Deus. Fui correndo lá, né? Ajudar. Aí o que aconteceu? Do jeito pegar, você sabe que pessoa idosa, depois de uma certa idade, ela vira batata, né? Aliás, vira uma abóbora. Um trem pesado. Assim, por mais que ela tenta, ela não conseguia sair do chão. E aí eu tive que fazer força. Eu comecei a ter uma dor aqui no meu ombro. E não estava adiantando. Não saía. Aí eu fui num fisioterapeuta, não estava saindo. O que eu fiz? Eu comecei a conversar. Todo dia de noite, eu deitado. Aí eu ficava tem também uma coisa que a gente não conversou. Tem 2 tipos de dormir, né? Porque tem gente que às vezes dorme deitado, virado assim. Não pode. Cabeça, né? Porque, por causa do pescoço, coisa e tal. Tem um jeito certinho de dormir. Qual é o jeito certinho de dormir? De lado. Um travesseiro que dá certinho aqui. Você abraçado num travesseiro aqui, se tiver condições. E outro na perna. Entre os joelhos. Entre os joelhos eu durmo assim. Eu não durmo com um abraçado, mas eu durmo com um entre os joelhos.
de lado. Desde que você consegue fazer os braços ficar de um jeito que eles não jogam o ombro nem para trás nem para frente, tá certinho. Então, aí, às vezes eu deito, então primeiro eu deito de bruço, né? Com a barriga para cima. E aí eu começo a conversar com esse ombro. Aí tem uma outra técnica que eu aprendi uma vez com a Maria Fuchs, não sei se você já ouviu falar. Já. É uma argentina, que era uma bailarina, né? Que depois ela começou a trabalhar com dança-terapia. Eu fiz o curso com ela. Ela tem um método que você, assim, a hora que você estiver respirando, você leva a energia e vai lá na dor. E a hora que você vai expirar, é como se você jogasse fora a dor. Eu fazia, e todo dia eu fiz isso, todos os dias, e várias vezes. E começava a conversar com o ombro. Falei assim, ó, eu preciso de você. Então você tem que ser meu amigo. Vamos trabalhar junto? Tchau, dor. Sumiu. Que coisa, né? Eu vou começar a conversar com o meu eu antes de dormir. Vou mandar meu eu dormir. Para ver se vai fazer efeito. Tem que fazer, né, Mauro? Eu acho que sabe o que é que acontece também? É o hábito, né? Se você começa a repetir, né, você vai criar esse hábito de dormir cedo. O problema é que eu não criei esse hábito. Eu passei a minha vida toda criando e construindo o hábito errado de dormir tarde ou de nem dormir, né, de passar a noite acordada. Então, eu acho que isso também é um pouco do hábito da gente. Então, e às vezes também, não sei, né? Veio agora uma coisa na minha cabeça. Eu posso estar viajando, tá? Não tem nada não, eu gosto muito quando o povo viaja comigo. Então, às vezes, olha, de tanto você falar que você já não dorme cedo, não consegue dormir, às vezes você já está condicionando o eu a não dormir. Exato, eu tenho certeza disso, tenho certeza. E eu tenho que mudar o discurso, né? Falar com a pessoa certa, não falar com o ego, falar com o eu. Exato. E começar a mudar esse hábito. E eu vou fazer isso. E eu vou lhe avisar quando eu melhorar. Sim. Certo? E outra coisa que é muito legal também, de manhã agradecer, né? Sim, isso eu faço sempre. Agradecer, assim. Você ser grato. Você tomar consciência das coisas que você tem. E não somente reclamar das que você não tem, não é isso? Uma coisa que eu aprendi muito, né, quando eu conheci a Louise Hay, de manhã, a hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, né, primeiro eu digo gratidão, me espreguiço lá, eu sou igual os gatos, né, primeiro espreguiço, né, na cama, todo, e eu vou no espelho, e olho bem nos meus olhos e digo assim, eu te amo. Muito bem. Você sabe fazer todos os rituais da forma como deve ser, Mauro. É isso. Né? E aí você criou um bom hábito, né? Você criou um bom hábito de agradecer, um bom hábito de dormir cedo, um bom hábito de se exercitar, né? Então você está pautando a sua vida pelos bons hábitos e isso é louvável demais, né? Pois, olhe, aqui já são 11h10 da noite. Eu amei a nossa conversa, achei que foi assim melhor do que eu imaginava. Espero que o pessoal tenha gostado, né? E eu gostei bastante. Eu vou deixar essa live salva para quem não assistiu, assistir, porque vale muito a pena. Você deu altas dicas, coisas muito interessantes e que eu tenho certeza que vão me ajudar e vão ajudar muita gente mais. Tá bom? Amém. Ok. Um beijo grande, gratidão. Meu amor. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Um beijo. Obrigado, tchau. Tchau, querido. Tchau.